Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, tá começando mais um Auto GP. Inscreva-se no nosso YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver sinalização, a importância das placas para um trânsito mais seguro. As placas de trânsito elas servem exatamente para isso, para a gente seguir as regras que elas são impostas, né, pelo Detran, né, pelo Conatran. Em debate, o avanço das marcas de carros chinesas em mais um podcast Auto GP. As próprias montadoras já estabelecidas no Brasil precisam melhorar o seu produto. Lewis Hamilton na Ferrari. Você sabia que passa por mais de 100 placas no dia a dia quando está dirigindo nas ruas do trânsito urbano? E essa sinalização, ela foi feita de acordo com estudos de engenharia. Não estão nas ruas, por acaso, e servem para evitar acidentes. Estou aqui com o coach e piloto Rodrigo Orefis, que vai mostrar para a gente os cuidados, a importância do respeito à sinalização de trânsito, não é, Rodrigo? Com certeza, Carlos. Outro ponto fundamental aí na direção defensiva, né, e até com uma questão de cidadania mesmo, né, porque a gente está falando, quando a gente está, né, dirigindo um carro, uma moto, o que quer que seja, a gente está não só temos que respeitar as nossas vidas como as dos demais, né? Então as placas de trânsito elas servem exatamente para isso, para a gente seguir as regras que elas são impostas, né, pelo Detran, né, pelo Conatran, e para que a gente faça o que realmente é o correto, né? Então temos situações, né, muito comuns hoje em dia com as faixas, né, como a gente vê aí das faixas de moto, né, que às vezes os motoristas eles acabam não respeitando, né, e como essas daqui aqui na frente, sinal amarelo, vermelho. Estou parando aqui na primeira faixa, que é justamente a faixa correta para separar os carros e ônibus, enfim. E a segunda faixa é para justamente as motos poderem passar nos corredores e parar na frente. Você, como piloto profissional e coach, acaba observando muitos erros no dia a dia, claro, de direção defensiva, que nem todos sabem o que é, já mostrou no AutoGP, e tem gente que ignora as placas, né? Com certeza, Carlos. Infelizmente também nós vemos isso muito, né, no dia a dia, como, por exemplo, a questão de você estar numa rua ou numa avenida e você vai fazer um retorno, né? Tem certas situações que você só pode virar e seguir reto, né? E as pessoas acabam não seguindo as placas de trânsito e acabam virando num retorno e fazendo aquele movimento de 180 graus. Eles pegam a rua ou a avenida no sentido contrário. Isso faz com que você acabe tendo a possibilidade de gerar um acidente, seja com pedestre, seja com motociclistas e seja até mesmo com outros carros, né? Como a gente pode ver até aqui, eu vou até dar uma seta aqui e a gente vai ver um local que a avenida permite que você faça esse retorno de 180 graus. Então a gente está aqui nesse retorno, ele já é o local específico para você sim fazer um retorno numa avenida e fazer esse movimento, né, exatamente pegando o sentido oposto. A gente vê adiante também aqui a zebrada que não pode passar de jeito nenhum, né? Isso é extremamente complexo também, porque às vezes você tem
não é o ideal, mas às vezes as pessoas ali acham que já, por justamente não passar, que não deve se passar um carro, elas já ficam meio que com o pé ali na frente, ali nessa parte de faixas na sequência. E aí se você vê um carro, né, a pessoa não está esperando que vai passar um carro nesse local que realmente não é para se passar, e aí vem um carro, às vezes até em alta velocidade, que infelizmente acaba acontecendo, e aí acaba gerando atropelamento e aquelas consequências que a gente jamais quer ver no dia a dia. Outra questão importante, faixa de pedestre. No semáforo, vale o semáforo para parar? Ah, sem dúvida, né, Carlão? O semáforo ele já serve ali justamente para poder, né, fazer com que as pessoas respeitem, né, se está o pedestre ali, ele vai ter que respeitar o semáforo. Agora, como a gente está vendo aqui, o que a gente tem uma faixa viva, que a gente chama aqui, inclusive... Logo adiante, ó. Que a gente já teve uma ali, agora o semáforo, como você bem comentou, né, que aqui a gente tem que respeitar tanto o condutor respeitando o semáforo, quanto o pedestre também. Aqui, vamos supor uma faixa viva, se tivesse alguém atravessando, para atravessar, aí acho que é o ponto da cidadania e do bom senso, principalmente no caso do condutor. Nós estamos aqui na faixa central, então se tivesse uma pessoa realmente querendo atravessar ali, eu teria que ir freando de uma maneira gradativa, sempre tendo esse ponto, né, sendo realmente efetuado da maneira correta, e o bom senso das pessoas que também estão, tanto, né, no lado esquerdo quanto no direito, fazendo da mesma forma. Né, que a gente sabe que naquele ponto, infelizmente, há um tempo atrás, faleceu, né, um menino, e 2 condutores tiveram um bom senso ali de parar, respeitando justamente essa questão da faixa que é para os pedestres, e infelizmente um condutor, né, na outra faixa acabou não vendo, não freando, e infelizmente acabou causando um acidente. Bem, agora a gente parou aqui num dos cruzamentos de Santos, Rua 1º de Maio, com a Jurubatuba na Aparecida, para mostrar uma das várias rotatórias que tem na cidade. Na verdade, as rotatórias elas foram implantadas para evitar a instalação de semáforos, para agilizar o trânsito, não é isso? Com certeza, Carlos. Isso é uma iniciativa muito bacana, porque previne a segurança, que é o ponto principal, e ganhando e mantendo a agilidade necessária, né? A gente sabe que hoje o movimento está cada vez maior em todas as cidades, Santos também não fica de fora, e acaba gerando toda essa agilidade. E o mais importante que a gente traz aqui, né, para que seja de uma maneira eficiente, aí entra a questão dos condutores de usarem, né, a rotatória da maneira correta. Porque entre as várias placas que a gente falou no começo da reportagem, tem aqui a placa em todos os lados, todas as ruas, de preferência. Quem está primeiro na rotatória? Tem e deve ter a preferência para que tudo siga da maneira mais segura, né? Evitar semáforos na cidade já tem bastante, né? Já tem bastante. O volume de carros hoje em dia, né, em todas as cidades, Santos também, né, o volume está gigantesco de carros. Isso, situações como essa faz com que a gente tenha a agilidade desejada. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fique ligado e respeite a sinalização de trânsito no dia a dia. Depois de uma rápida parada. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Chega o momento velocidade do Auto GP, Grande Prêmio de Barcelona, Catalunha. Esse é o nome da prova, Espanha. Teremos o Grande Prêmio em Madrid, que será o Grande Prêmio da Espanha. Este GP de Barcelona, Catalunha, a vitória dele, Lewis Hamilton. Estou com a camisa da Ferrari, fui cobrado. Não usou a camisa da Ferrari essa semana? Um amigo jornalista me disse. Aí eu falei, vou usar no programa. Usa no programa. Tá aqui a camisa, não nego. Sou ferrarista. Querido Ademir Quintino, meu camarada é santista, não nega. Tantos jornalistas que não negam. Estou dando exemplo aqui. E eu sou ferrarista e a vitória foi de Hamilton. Primeira vitória de Lewis Hamilton com um motor não Mercedes-Benz na sua carreira de 20 anos de Fórmula 1. 20 temporadas, Hamilton venceu pela primeira vez com um motor não Mercedes, agora motor Ferrari. Mas a análise aqui é imparcial. A brincadeira é uma coisa, a análise é outra. A análise mostra que a Mercedes foi muito bem e que o Hamilton melhorou demais esse carro, ao contrário do Leclerc. Mas na fase final, o Alonso rodou e bateu Aston Martin. Teve um safety car, ele fez um pit, sob safety car, o Hamilton, e a Ferrari se deu muito bem, numa estratégia muito boa, coisa que nem sempre acontece com a Ferrari, essa questão de estratégia. E acontece também que o Kimi Antonelli foi brilhante, porque ele, mesmo quebrando, mesmo abandonando, ele consegue fazer uma coisa na Fórmula 1 moderna, com 19 anos, que é uma das mais importantes: poupar equipamento e pneus. E ao final, o George Russell, que vinha em segundo, tinha menos pneus, o Antonelli foi para cima dele e passou o Russell, que jogou ele para fora, em cima da linha do box. Ele ainda bateu num ressalto e quebrou um pouco o end plate da asa dianteira, o Antonelli, mas ia para o segundo lugar certo. Acho que não chegaria no Hamilton, mas o segundo era certo quando quebrou. Então, para o Russell foi uma boa, foi um alívio o George Russell, muito bem preparado numa questão fundamental para todos nós, eu acho. Para um piloto profissional, ainda mais. A psicológica. O Antonelli tem uma cabeça muito bem formada, ideias muito claras do que quer, e além de tudo é rápido, poupa o meio mecânico, poupa o equipamento. Pode até dizer que não poupa o meio mecânico porque ele quebrou. Não precisa ter certeza se foi culpa dele. Então, essa questão do Antonelli zerar foi boa para o Russell. Em terceiro ficou o Lando Norris, que por um milagre do destino chegou em terceiro com uma McLaren que oscilou o fim de semana inteiro. O Norris chegou a liderar treino livre e a McLaren também se perdeu. Como o Norris disse aí nos bastidores, a McLaren vem falando que agora que a Mercedes ressurgiu, vai ser muito difícil uma empresa cliente como a McLaren ser campeã com o motor Mercedes e não a Mercedes. Então, vamos aguardar, né? Mas a McLaren está fazendo uma temporada difícil também, assim como a Red Bull de Max Verstappen, que chegou em quarto, outro milagre, porque o Verstappen tinha um carro ruim. Como eu disse, a FIA auferiu, né, a potência, né, de todos os motores na bancada, etc. E o mais potente em combustão interna é o Ford. A Ford foi muito corajosa também, ao lado da Audi, que trouxe já os seus motores preparadíssimos, porque tiveram tempo para desenvolver, o regulamento estava aprovado já, mas é sempre muito difícil, né? Sabendo que a Cadillac fez o chassi e trouxe os motores Ferrari, tem os motores Ferrari e vai trazer o GM apenas em 2029. Então, é sempre mais difícil começar motores do zero. O trabalho em Milton Keynes, lá na Inglaterra, dificílimo, a Ford trabalhando nos Estados Unidos, enfim. E em quinto lugar ficou a outra McLaren do Oscar Piastri. Eu quero dar uma menção honrosa aqui para o Gabriel Bortoleto, que com uma Audi difícil, ousada até, porque o Hülkenberg andou muito forte, quebrou, abandonou. O Bortoleto foi 11º, ficou a uma posição dos pontos. Eu acho que é um resultado muito positivo. O Bortoleto tem uma qualidade também muito importante, que é uma frieza muito grande, principalmente no terço final da corrida. Ele gerencia muito bem quando as coisas... Piastri com 68. Portanto, fantástico o Lewis Hamilton conseguir ser o vice-líder com esse carro da Ferrari, que no começo parecia que só tinha potência para o deployment, que ainda tem problemas nesse deployment, depois perdia potência, tinha que o recharge, né, recarregar de uma forma diferente, e hoje está muito bem. A questão dos freios, o Leclerc está usando pinças e freios da Brembo como sempre usou. A Brembo é parceira da Ferrari há 50 anos. E o Hamilton está usando discos da Carbon Industries, francesa, e pinças da Brembo.
misturou as histórias aí. O Hamilton não gosta da pegada do disco da Brembo, porque tem uma mordida, um bite muito forte no início da freada, que o Hamilton não gosta. Ele tira o pé mais suavemente, quando começa a entrar na curva, ele ainda está trabalhando o freio. Esse é o estilo do Hamilton. E ele não quis mais trabalhar com os discos da Brembo, trouxe o Carbon Industries, que é o que ele queria, e o carro melhorou, e o Leclerc agora está reclamando muito. O Leclerc abandonou a corrida e antes disso tinha batido nos treinos, né? Então, para o Leclerc, que renovou o contrato, a coisa está complicada, está difícil. Vamos aguardar. Destaque para a vitória de Rafa Câmara, que venceu na Fórmula 2 pela primeira vez. Parabéns, Rafa Câmara, que estão dizendo já que, como piloto da Academia Ferrari, tem condições de dialogar com a equipe Haas, porque, papo de paddock, Esteban Ocon está naquele fica, não fica. Então o Rafa Câmara, além de vencer na Fórmula 2, o Rafa Câmara tem condições de dialogar com equipes da Fórmula 1. É claro, parabéns ao Rafa Câmara pela vitória na Fórmula 2. Obrigado, sou ferrarista e não nego e peço licença, me despeço e fiquem conosco. Até lá! Tchau! Daqui a pouco, as transformações no mercado automotivo em mais um episódio do podcast AutoGP. Voltamos já! Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moedas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com.
podcast AutoGP que está começando agora. Vamos falar, claro, da Fórmula 1. A velocidade, a tecnologia, as transformações no mercado automotivo, Porsche Day Colorado Especial 2026 e um novo talento do automobilismo foram os principais temas da gravação de mais 2 episódios do podcast AutoGP. Participação de Paulo Batista, diretor da Colorado Concept, José Carlos Blanco, diretor da Blanco Pneus, e Tony Vasconcelos, comentarista de automobilismo do programa. No primeiro episódio, a conversa girou em torno da paixão pela velocidade. Sabe aquela linha pontilhada da estrada? Eu não vejo a hora dela ficar contínua, então a gente busca cada vez mais velocidade. Isso é muito gostoso, tudo passando mais rápido. Isso é do ser humano, velocidade, emoção, é uma coisa que a maioria tem e é fantástico. Quando falamos em velocidade, logo vem à cabeça a principal categoria do automobilismo mundial. A importância da Fórmula 1 como laboratório de inovação para a indústria mundial também foi assunto. Muitas das tecnologias presentes nos carros de hoje nasceram nas pistas. Esse motor híbrido da Fórmula 1 atual diz tudo, né? A Audi, inclusive, pelo que se comenta, entrou na Fórmula 1 pelo projeto. Também assim aconteceu com a Ford, no caso da Red Bull, e em 29 teremos o motor da GM chegando, né, com a Cadillac, que ainda corre com Ferrari. Então é um laboratório muito grande. O episódio também destacou a nova geração de talentos no automobilismo, representada pelo jovem piloto italiano Kimi Antonelli. Apontado como uma das maiores promessas da categoria, ele simboliza a renovação na Fórmula 1. Eu acho que o Antonelli vai até o final, o Russell ainda é um competidor importantíssimo nessa equação, e se a Ferrari melhorar como melhorou, exceção ao Leclerc, que vem tendo problemas, também o Hamilton fica dentro dessa briga. No segundo episódio, o debate foi direcionado para a expansão das marcas de veículos chinesas no Brasil. Na primeira onda, a chegada e consolidação de fabricantes como a BYD, Chery, Jack Motors e GWM. Agora, uma nova leva de montadoras da China ampliou a concorrência, o que acelerou a transformação da indústria automotiva brasileira. Eu acho que precisa ter uma ação do governo e, além disso, as próprias montadoras já estabelecidas no Brasil precisam melhorar o seu produto e trabalhar numa relação preço mais favorável para o consumidor. Os números mostram a dimensão desse avanço. Em maio, 1 em cada 5 carros 0 km vendidos no Brasil era chinês. A expectativa do setor é que até o fim deste ano, cerca de 20 fabricantes chinesas vendam veículos no país. Os participantes discutiram quais medidas podem ser adotadas para fortalecer a indústria automotiva nacional, preservar empregos, incentivar investimentos e garantir condições equilibradas de competitividade para os fabricantes instalados no país. Precisa uma regulamentação talvez do governo. Eu acho que no podcast até o Blanco e o Paulo falaram muito bem sobre isso. A questão das fábricas serem sediadas no Brasil, tudo isso é muito importante, mas é inevitável, né, a chegada dos carros chineses ao mercado. Aliás, já estão no mercado, inevitável que prosperem. Outro destaque do episódio foi o Porsche Day Colorado Especial 2026 em Santos. O evento reuniu proprietários e admiradores da tradicional fabricante alemã. Foi um encontro marcado por experiências exclusivas, test drive, modelos icônicos e pela celebração da história de uma das marcas mais admiradas do universo automotivo. Porsche Day 2027. Preparativos já começaram? Eu já estou aqui, só pensando o que a gente pode fazer para melhorar. O episódio sobre velocidade do podcast AutoGP vai ao ar na próxima quarta-feira, dia 24, às 9 da noite, no YouTube do programa. Imperdível! E o AutoGP fica por aqui mais uma vez. Obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos,
Colorado Concept. Saad Tech Automação Residencial. Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.